Bom dia, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Mais uma madrugada astral com a minha presença, Alê Nicola. Estou muito feliz de estar aqui com vocês num novo horário, terça-feira, 6h30 da manhã. Felicidade plena mesmo, é muito bom poder transmitir alguma mensagem para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial e para aqueles que me acompanham também no YouTube. O YouTube da Madrugada Astral. Se você quiser ver a playlist do Alê Nicola na Madrugada Astral, vai lá no YouTube, digita, obviamente, Madrugada Astral, entra no canal da Madrugada Astral, lá tem uma playlist, tem playlists com muitos amigos e colegas meus que participam também da Madrugada Astral e você vai encontrar a playlist do Alê Nicola. Eu confesso que quando eu vi eu fiquei muito feliz. Tem uma playlist minha lá com todos os meus programas aqui. E ao invés de só me ouvir, você também vai poder me ver através das câmeras da Vibe Mundial, a rádio que das câmeras da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou Alê Nicola, tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura e mentor espiritualista. Também realizo limpezas de ambientes, casas, apartamentos, comércios, escritórios, tudo enfim. Eu fico muito feliz, inclusive, porque coisas fenomenais acontecem no meu trabalho. Eu tenho o retorno de pessoas que estavam, de fato, numa situação muito ruim nessa vida. E o Alê Nicola não produz nada, né? A espiritualidade que trabalha com o Alê Nicola trabalha junto à espiritualidade que está relacionada àquela pessoa e as mudanças acontecem, as coisas acontecem na vida das pessoas. Também falo muito de datas, de meses, do que vai acontecer e acontece, e fico muito feliz com isso. Porque, assim, deixar muito claro, não é o Alê Nicola, é a espiritualidade que trabalha com o Alê Nicola. E como essa espiritualidade se comunica com a Alê Nicola? Pela minha mediunidade, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mediunidade, muito bem, o que é mediunidade? Muitos espiritualistas já escreveram sobre isso, espiritualistas fantásticos. Wagner Borges, Ramatiz, um espírito maravilhoso lá do Oriente, que ele é do Oriente, mas está muito presente aqui no Brasil, e tantos outros espiritualistas que escrevem para nós vivos, né, como Wagner Borges, ou espiritualistas que já estão do lado de lá, querem nosso bem e se utilizam de médiuns que estão aqui para transmitir as suas mensagens. É o caso, por exemplo, do nosso amigo Ramatiz, um espírito incrível, um espírito fabuloso. Falar de mediunidade. O que é a mediunidade? Bom, primeiro, tem gente que diz assim, eu não tenho mediunidade. Não, você tem mediunidade. Sim, todos nós temos, digamos assim, graus de mediunidade. Alguns têm muito disso, alguns nascem com isso, assim, que é inerente à sua vida, é inerente à sua personalidade. E se a pessoa não trabalha essa mediunidade nesta encarnação, ela produz muitos problemas, ela tem muitos problemas. E pessoas que têm uma mediunidade elevada e não trabalham essa mediunidade, elas produzem doenças físicas e emocionais, sim. Gente que tem muita mediunidade, que fica muitas vezes arrepiado, que tem muita intuição, que entra num templo ou entra numa festa, às vezes passa mal, isso tudo é mediunidade. E se você não desenvolve isso, se você não trabalha isso, se você não coloca isso para fora, você fica com uma energia represada, uma energia acumulada. Energia represada, energia acumulada faz o quê? Ela produz problemas emocionais, psíquicos e físicos. Eu trabalho minha mediunidade a todo tempo. Confio muito nos espíritos, por isso que às vezes eu estou abrindo o tarô, eu falo, até tal data algo vai acontecer. Ou a partir de tal data algo vai acontecer. E acontece. Por quê? Porque
Eu trabalho essa energia, eu estou aberto à mediunidade que trabalha comigo, eles me transmitem as mensagens e eu retransmito. Quando eu estou abrindo o tarô, eu diria que as cartas, a técnica, o significado das cartas tem um valor muito forte na minha abertura de tarô. É óbvio. Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu separei as de copas, 2 de copas, para que os ouvintes, para aqueles que me assistem na internet, vejam as de copas e 2 de copas. Essas cartas têm o seu valor, têm a sua mensagem. Aliás, elas são lindas, como é lindo o meu baralho de tarô, o Gilded, baralho Gilded. Está aqui, estou mostrando para todo mundo. Essas cartas têm seu valor intrínseco, o valor próprio delas, mas numa combinação de 5 cartas, me vem algo muito maior do que simplesmente o significado, por exemplo, das cartas que eu mostrei, o As de Copas e o 2 de Copas. Tem muito mais. É a intuição, é a minha mediunidade. Então, quem tem mediunidade, por favor, trabalhe. Aliás, desculpa, quem tem muita mediunidade, porque mediunidade todos nós temos, tá? Então precisa trabalhar para que essa energia flua. Para que essa energia flua. É legal, inclusive, quem tem mediunidade, ir a templos. Pois é, templos que trabalhem com a mediunidade, com a espiritualidade. E aqui eu vou fazer uma distinção dos templos. Eu vou falar não porque eu acho isso ou porque eu acho aquilo. Eu vou falar porque é. As coisas são assim, como diz a música do Jota Quest. As coisas são assim e pronto. Você frequenta um templo de Umbanda? Muita mediunidade, muito desenvolvimento mediúnico, é fantástico. Umbanda para desenvolvimento mediúnico é fantástico, é incrível. Candomblé, muito desenvolvimento mediúnico demais, demais. É um lugar para se trabalhar a mediunidade também. Os 2 lugares, contato direto com os espíritos, conversa com os espíritos. Eu, quando vou lá na Umbanda, eu converso com os espíritos, até ganho o presente deles. Estou com um presente aqui na minha mão, uma pedra que eu ganhei, de um espírito que me quer bem e disse, olha, pega essa pedra, ativa ela no sol, lava, ativa e anda com ela. E é o que eu faço, eu ando com a minha pedrinha aqui que eu ganhei de um amigo espírito que me quer bem. Estava lá no templo de Umbanda e me deu este presente. Tem muito poder e muita força essa pedra que eu ganhei de presente. Muito bem. Outro lugar de muito desenvolvimento mediúnico, mas de uma forma diferente, ainda que muito incrível, fabuloso. Templos espíritas kardecistas, sim, templo espírita, que seguem lá a doutrina espírita. O Pentateuco de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Acho que são esses. Eu não sei se eu errei, mas enfim. Os principais, obviamente, são o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Olha só que interessante, o Espiritismo tem um Livro dos Médiuns. Quer saber tudo sobre mediunidade? Adquira o Livro dos Médiuns, porque ali estão todas as verdades absolutas sobre mediunidade. Me ajudou demais e ajuda a todo mundo que o consulta, que lê este livro. Tem também os templos espiritualistas, que não estão conectados a nenhuma religião, a nenhuma formalidade, mas tem uma proximidade muito forte com essas religiões que eu disse. Se bem que o Espiritismo é mais ou menos religião. Eu diria que é mais filosofia do que religião, mas sem problema, porque os espíritos se comunicam por lá e, de certa forma, é uma religião à medida que tem casas espíritas espalhadas por todo o Brasil. Na minha cidade, Jundiaí, deve ter umas 100. Aqui eu estou em São Paulo, nesse momento, na Avenida Paulista 2200. São Paulo deve ter, sei lá, mais de 1000 casas espíritas. Mas eu estou falando dos templos espiritualistas. Templos espiritualistas também se pratica muita mediunidade, inclusive naqueles que fazem uso de rapé, de ayahuasca, enfim. Todos esses templos espiritualistas, sim,
tem muito contato com a espiritualidade. Que mais? Eu acho que aqueles que têm um contato direto com a espiritualidade, que nos permitem um contato direto com a espiritualidade, são esses, tá? Para que a gente desenvolva a nossa mediunidade, porque eu estou falando aqui de desenvolvimento mediúnico. Você está falando com a Lê Nicola, eu sou tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura, mentor espiritualista e tenho 2 mentorias, uma mentoria de toda a vida e uma mentoria das 7 leis espirituais do sucesso. Um livro maravilhoso, fabuloso, que eu pratico. Eu estudei tanto e coloquei tão em prática na minha vida que eu elaborei um método simples de colocar em prática na vida de todos as 7 leis espirituais do sucesso. Se você tiver interesse, faça contato. Eu também realizo limpezas de ambiente, é algo formidável, incrível, maravilhoso que eu realizo, não só em Jundiaí, né, onde eu sou chamado, eu vou. Fui até Minas Gerais, inclusive, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, dormi num hotel. A pessoa confiava muito em mim e o trabalho que eu realizei em Minas Gerais foi tão fantástico que, segundo o proprietário do sítio, já foi produzindo efeitos maravilhosos. É vaca produzindo mais leite, é a plantação mais robusta, é incrível. Os animais com mais saúde, a casa limpa, um ambiente limpo, segundo o proprietário do imóvel. Eu fiquei muito feliz. Ele confiou no meu trabalho, pagou por isso, não pagou pouco, visto que eu fui, dormi em hotel e voltei. Mas com certeza valeu a pena. Ele está muito satisfeito. Segundo ele mesmo disse, isso é um investimento, não é um custo. Parabéns, eu não vou dizer o nome dele, obviamente. Parabéns e agradeço muito pela confiança desse senhor. Se você quiser fazer contato comigo para as limpezas, para as mentorias, tarô, radiestesia, etc., faça contato no 1199 444 0857. Repito, 1199 444 0857. Eu estou também no Instagram e TikTok como Alê Nicola Mentor. Então você vai lá, Instagram, TikTok, me segue, eu te sigo, faça contato comigo e sejamos todos felizes. Voltando à mediunidade, eu estava falando aqui dos lugares para desenvolvimento de mediunidade e agora eu vou dizer o seguinte: todas as religiões produzem contato entre nós, espíritos encarnados, com os nossos irmãos espíritos desencarnados. Acontece que algumas religiões não fazem isso abertamente. Eu vou ser muito claro aqui: catolicismo, essas religiões, entre aspas, evangélicas, né? Porque eu sou evangélico, eu sigo o evangelho de Jesus Cristo, principalmente o discurso maravilhoso que Jesus proferiu em cima de um monte, popularmente conhecido Sermão da Montanha. Procuro colocar em prática esse tal de Sermão da Montanha. Então eu me considero evangélico também. Enfim, as religiões protestante, pentecostais e neopentecostais e afins. Nem a Igreja Católica, nem essas religiões produzem um contato direto com a espiritualidade, mas a boa espiritualidade, os espíritos que não nos querem bem, os espíritos que nos querem bem, perdão, pessoal, vou repetir, os espíritos que nos querem bem, eles estão nesses templos também. E lá, sim, eles nos ajudam, mesmo sem a gente saber. O pessoal vai na Igreja Católica, entra lá toda dispersa, toda desconcentrada, segue o ritual mecanicamente, ou a pessoa vai nessas igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais, fazem lá suas danças, seus cânticos e aleluia e tudo mais. A espiritualidade está ajudando eles, sim, porque os bons espíritos não nos abandonam. Nunca, nunca, nem se nós estivermos... Nem se você disser assim, eu não acredito em Deus, não acredito nos espíritos. Sem problema, eles acreditam em você e eles investem em você. Eles confiam que eles podem realizar coisas na sua vida e eles realmente realizam. Muito bem. Tem o budismo, que é uma religião antiga,
de 2.600 anos atrás que quase chegou lá. Mas o budismo produz um estado físico e mental naqueles que o praticam, que também produzem um contato maravilhoso com a espiritualidade. Eu sei, porque eu sou fanático pelo budismo no sentido de visitar os templos. Eu amo visitar templo budista. Gosto demais, é um ambiente maravilhoso e eu vejo lá uma espiritualidade magnífica, potente e muito forte. É que o budismo, ele não fala nesse contato com a espiritualidade, mas que ele acontece também no templo budista, sim. Isso vale para o hinduísmo, para o maometismo, né, a religião muçulmana. Os espíritos atuam em todos os templos para o nosso bem. Eu estou falando aqui de mediunidade, então dê a dica. Se você entende que você tem muita mediunidade, que você precisa colocar isso, atuar com isso, colocar isso para fora, para o bem da humanidade, porque mediunidade, ela existe para o bem da humanidade. Mesmo que você pratique a mediunidade e durante sua vida você ajude apenas uma, duas, você transforme a vida de apenas uma, duas ou três pessoas, você está colocando sua mediunidade a serviço da humanidade, não importa a quantidade. Muito bem. Eu estou falando aqui de mediunidade e aí eu vou falar de uma coisa interessante. Vocês sabem, as pessoas falam muito, eu tive uma intuição, meu sexto sentido, eu tenho muita intuição, olha, eu encontrei uma pessoa e já me veio a intuição de que aquela pessoa não é legal, fiquei até arrepiado. Ou o contrário, eu encontrei uma pessoa e foi uma conexão imediata. Nossa, minha intuição é maravilhosa, porque agora eu converso com essa pessoa, me tornei amigo dessa pessoa. Intuição. Galera, o que é intuição? Intuição é mediunidade. Intuição são os espíritos conversando com a gente. Então você vai num lugar, você encontra uma pessoa e você vê que não deu liga. Foi uma conexão horrível. É porque um espírito conectado a você, espírito homem, mulher, tanto faz, conectado a você, falou, vixe, essa pessoa aí, afaste-se dela. Isso é intuição e é espírito falando com a gente. Ou o contrário, você encontrou alguém e pela intuição um espírito assoprou no seu ouvido. Vai lá, abraça, conversa, faça conexão com essa pessoa porque é maravilhoso. Intuição. Outra coisa, eu tive a intuição de que eu não deveria ir em tal lugar e de fato foi bom que eu não fui por causa disso ou daquilo. Intuição, o que aconteceu? Tem relatos, por exemplo, de gente que deixou de entrar num avião e esse avião caiu. De alguma forma ela deixou o voo, mas por intuição. A pessoa teve a intuição de que não deveria ir. Isso é espírito que sabia que essa pessoa deveria passar mais tempo aqui no nosso planeta, que não era a hora dela partir, e falou para ela ficar por aqui, e deu certo. Ela confiou na intuição e ficou. Tem relatos, aliás, tem relatos maravilhosos sobre esse tipo de intuição em que as pessoas escapam de tragédias. Tem muitos, muitos, muitos. Se a gente ficar procurando na internet, a gente vai ficar dias vendo relatos de pessoas que, pela intuição, escaparam de acidentes, de coisas ruins e até da morte. É a espiritualidade conversando com a gente. Tá? Intuição é isso, é conexão com os espíritos. Eu confio demais na minha intuição. Por isso me vem, por exemplo, que até tal dia a pessoa vai arrumar emprego. Ela arruma. Que a partir de tal dia ela vai encontrar um namorado. Começa a namorar a partir de tal dia, não antes. É um espírito que vem e me fala, olha, a condição daquela pessoa é essa e isso vai acontecer até tal dia. É o que eu falo. Eu reproduzo o que os espíritos me dizem. Eu confio na minha intuição, que nada mais é do que mediunidade aflorada. Então, toda vez que você tiver intuição, não é algo que vem do nada. Me veio uma intuição do não. Não é do nada. As intuições não acontecem do nada.
São espíritos conversando conosco. Então ficam aqui as dicas de lugares para praticar a mediunidade. Se você tiver muito interesse no assunto, quiser pesquisar, eu entendo que o Livro dos Médiuns, do Allan Kardec, que você encontra, inclusive em livrarias por aí, encontra na internet gratuito o PDF para baixar, encontra em casas espíritas o Livro dos Médiuns. Ele é o manual da mediunidade, é fantástico, é incrível. Você pode também ir lá na Umbanda, no Candomblé, no espiritismo kardecista ou em templos espiritualistas e devagarzinho, sem pressa, você vai sendo inserido. E aí eu vou dar uma dica. Quando nós vamos nesses lugares, nós temos que ir de peito aberto, de coração aberto, dando liberdade para que a espiritualidade atue. E aí no primeiro dia você vai ficar lá sentadinho, quietinho, recebe uma bênção, recebe um passe. Devagarzinho você vai se inserindo nos trabalhos e daqui a pouco você já é um médium atuante que incorpora espíritos, que pratica a psicografia, etc, etc. Devagar, não precisa ter pressa, mas desde o primeiro dia que você vai com a intenção de desenvolver a sua mediunidade, ela já vai acontecendo, é imediato. É imediato. Nosso programa já está no fim. Eu espero que vocês, aqueles que entendem que devem praticar a mediunidade, por favor, pratiquem. Vão para cima para fazer com que essa energia circule no seu corpo, para fazer com que você se livre de problemas psíquicos, problemas mentais, problemas de ansiedade e para que você se livre, inclusive, de problemas de saúde que acontecem conosco porque nós não desenvolvemos a mediunidade. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque todos nós somos médiuns. Como eu falei, alguns com um grau muito baixo e alguns com um grau de mediunidade muito alto. Tá? Você falou com Alê Nicola, tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura, mentor espiritualista. Eu realizo 2 mentorias, a mentoria das 7 leis espirituais do sucesso e a mentoria de toda a vida. Eu uso também o recurso do tarô para fazer um alinhamento energético com a pessoa, para entrar no campo energético da pessoa e entender também como ela está e fazer ajustes nas mentorias, para que a pessoa tenha vida plena e bem-estar. É só isso que eu produzo. Claro que se a pessoa trabalhar, né? Não adianta só eu transmitir a mentoria e a pessoa ficar no mesmo lugar, não se mover. Mas a minha vida hoje é de bem-estar e vida plena. Ninguém me tira do sério, ninguém tira a minha paz, ninguém tira a minha confiança na espiritualidade e a minha certeza de que tudo vai dar certo. Por quê? Porque na minha vida tudo dá certo, não tem erro. Porque eu pratico aquilo que eu falo também e confio na espiritualidade. Outra coisa que o Alê Nicola, eu que vos falo, faz é limpeza de ambientes, comércio, indústria, escritório, casas, apartamentos, limpeza energética de ambientes. Se você tiver interesse no meu trabalho, faça contato no 11 99 444 0857. Repito, 11 99 444 0857. Eu também estou no Instagram e no TikTok pelo Alê Nicola Mentor. O meu nome, Instagram e TikTok, Alê Nicola Mentor. Me siga, eu também te sigo. Sejamos todos felizes no nosso caminho de vida, com muita alegria, com muita paz, com muita saúde, confiando na boa espiritualidade sempre. Eu desejo um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.